eu voltei para fazermos a terceira parte da série, como transformar o seu Intel NUC Mini PC em um Hackintosh. A primeira parte eu expliquei os detalhes da máquina, do equipamento. A segunda parte eu expliquei como que se cria o disco de boot do macOS Catalina, para que dê o boot nessa máquina. E essa terceira parte vou mostrar para vocês como que se configura o sistema, no caso da BIOS ou BIOS, do Intel NUC Mini PC, para que ele aceite o boot do pendrive que nós fizemos, tá? Primeiramente aqui eu vou mostrar para vocês, feito o pendrive, basta você colocar o pendrive no Intel NUC Intel e ligar ele. A hora que você ligar ele, aparecer a tela da Intel, você vai apertar aqui pelo F2, tá? Vai apertar o F2, nós vamos entrar na BIOS da máquina. Entrando na BIOS da máquina, você vai ver essa tela aqui. É uma tela padrão, né, dessas novas BIOS da Intel, certo? Que é Intel Visual BIOS. Mas para nós fazermos a configuração, o melhor é a gente entrar no modo clássico. Aí você vai clicar aqui, ó, no modo clássico, para mudar para o modo clássico. E você vai confirmar aqui, ó, o modo clássico, certo? Confirmando o modo clássico, nós vamos para o modo clássico de BIOS. Nesta primeira aqui, esse é o modo clássico do BIOS. Aqui tem as telas que a gente vai fazer um passo a passo. Primeira tela que aparece aqui, se você puder verificar e deixar do mesmo jeito que está na minha máquina, para você deixar na sua máquina também. Por exemplo, aqui, ó, Intel Hyper-Threading Technology, desabilitar, disable. O meu está em inglês, né? Disable. Essa aqui é a parte mais importante desse menu principal, que é o Main Menu, que tem essa casinha. Vamos para o próximo menu, que é o Configuration. O Configuration, aqui basicamente, não vai precisar mexer em nada não, tá? Só para mostrar a tela para vocês, como que é o meu caso, não vai precisar. Nós vamos agora para o Performance. Perdão, era aqui, Configuration, não, é isso mesmo, Configuration, Performance, não, na verdade, Performance. Aqui você vai deixar, peraí, gente, desculpa, não é o Performance não, me perdoe. É o quarto item, que é o Security. No Security, o Performance não tem nada a ver com nossos procedimentos. No Security, você vai deixar aqui Unattended BIOS Configurations, Always Prompt, Intel Anti-Theft Technology inativo, Suspend Disable, Execute Disable, Bit Enable, Intel Virtualization Technology Disable. Nós vamos deixar essas configurações aqui, né, no quarta tela. 1, 2, 3, quarta tela. A quinta tela é o Power. No Power você também vai copiar as mesmas características que tem na minha. Intel Dynamic Power Technology, Energy Efficient Performance, Processor Power Efficient Policy, High Performance, Intel Rapid Start Technology Disable, Hibernation Timer Immediate, Intel Smart Technology Connect Technology Disable, After Power Failure Stay Off, Deep S4 S5 Disable, Wake on LAN from S4 S5 Stay Off, S3 State Indicator Blink, Wake System from S5 Disable. Esses quatro aqui dos últimos você pode colocar tudo Disable, certo? Esse é o quinto item, que é o Power. Agora nós vamos para o penúltimo item. O penúltimo item é o Boot. Aqui é muito importante, pessoal. Quando você entrar na BIOS, o seu pendrive de instalação já tem que estar conectado à máquina. Por quê? Porque ele vai aparecer aqui, ó,
No meu caso, o meu pendrive é um Kingston, tá aqui, ó, Kingston. E aí você vai colocar aqui a ordem de boot, o pendrive em primeiro. No meu caso aqui o pendrive está em primeiro e o mSATA 256 está em segundo. Então ele vai dar o boot pelo pendrive, tá? As outras configurações boot to optical drive devices, disable, boot to removable devices, enable, boot to network, disable, USB boot, enable, boot USB device first, enable, UFEI boot, enable, legacy boot, enable, security boot, BIOS setup auto entry, disable, fast boot, esses três aqui você pode colocar disable. Então você seguiu todas essas características no passo a passo. Agora nós vamos para... antes disso, só para confirmar, eu dei um zoom aqui na tela, então você vai ter que selecionar isso aqui, ó. A ordem do hard drive, o Kingston, no meu caso, no meu pendrive, você vai colocar o seu pendrive em primeiro lugar, tá? Ele é o primeiro que você tem que deixar para dar o boot, ok? Feito isso, a última opção é a gente ir aqui a última opção, que é salvar o boot, né? E aí você vai colocar aqui, clicar duas vezes, Exit Saving Changes, ou salvar, sair salvando as mudanças. Aí vai aparecer uma tela aqui na seu BIOS, para você confirmar. Você vai apertar a tecla Y e ele vai salvar, vai sair, vai salvar e já vai dar o boot no pendrive, certo? Durante o boot no pendrive, você não vai precisar fazer nada, absolutamente nada. O boot vai ser automático, ele pode levar até 4, 5 minutos para carregar o sistema na tela de instalação do macOS. Então você tem que ter paciência. Se passar de 5 minutos e não chegar na tela de instalação, é porque tem alguma coisa errada. Mas se você seguir todos os passos aqui, não vai ter problema. Vai chegar lá tranquilamente. Você não vai precisar digitar nenhum comando, nenhum boot flag, que eles chamam os comandos pré-boot, não vai precisar nada. Do jeito que a gente fez aqui, você seguiu todos os passos, ele vai chegar até a tela de instalação do macOS. Na tela de instalação do macOS, eu vou mostrar para vocês qual que é o procedimento que você vai ter que fazer. Eu vou só pausar o vídeo aqui para carregar o vídeo que eu fiz da instalação do macOS. Só um instante, por favor. Na hora que você terminar aquela configuração do BIOS e der o primeiro boot, você vai chegar nessa tela aqui, que ele vai dar o boot no pendrive. Você vai escolher esse íconezinho aqui, ó, do Catalina, escrito External, que é um disco externo, tá? Eu peguei essa tela aqui do meu próprio computador, porque o meu já tem instalado já o macOS e tem o Windows também, que é um dual boot, tá? Então, é só para mostrar para vocês como exemplo. Você vai clicar aqui 2 vezes, que o mouse já funciona nessa tela de boot. Você clica 2 vezes no externo e espera o boot nesse pendrive. Como eu disse, vai demorar de até 5 minutos, talvez ele possa demorar. A média é 3, 3,5, mais ou menos. Aí, quando terminar de chegar na tela de instalação, eu vou mostrar um vídeo que eu fiz aqui provisório. Não é da mesma maneira, mas dá para você ter ideia do que você tem que fazer. Quando você chegar na tela de instalação, você vai ver a tela desse jeito aqui. Eu copiei com o smartphone para vocês terem uma ideia. Aí o mouse vai estar aqui no canto superior e eu vou rodar o vídeo aqui, ó. Aí ele vai aparecer essa tela aqui, ó. macOS, certo? Como se fosse macOS instalação. Aí você vai vir aqui, ó, no Disk Utility. No Disk Utility você vai selecionar o Disk Utility para você formatar o disco interno, o HD, SSD, o mSATA, tá? Para deixar ele pronto para você utilizar ele. Aí você clica no Disk Utility e clica em Continue, certo? Aí ele vai abrir o Disk Utility. No meu já está tudo particionado e formatado, então eu não vou fazer no meu.
mas eu vou mostrar para vocês. Aqui em cima vai aparecer um SSD, que é o seu SSD. Você vai selecionar esse SSD e vai vir aqui na parte de partições, tá? Nessa parte de partições você vai criar duas partições, se você quiser ter o Windows como boot, secundário, segundo boot, ou uma partição só, se você quiser ter só o macOS. Eu optei por ter os dois sistemas, então eu selecionei, aqui ó, tá, só mostrando para vocês, eu não posso fazer isso porque o meu sistema já está funcionando. O meu disco, ele é 256 GB, eu destinei 60 GB para o macOS e o restante para o Windows, porque eu quero pôr alguns jogos no Windows que não rodam no Mac. Com o HD 4000 eu consigo rodar. Então eu destinei 60 GB. Você pode destinar o jeito que você quiser, meio a meio, 80 para Mac, mas 60 já é o suficiente. Se você for instalar, mexer com áudio, vídeo no Mac, aí convém você colocar mais, convém você colocar meio a meio, metade para o Mac, metade para o Windows, tá? Aí você vai criar uma partição e vai formatar ela como macOS Journaled, tá? A mesma formatação que eu coloquei aqui do pendrive, certo? Feito isso, criou essa partição, aí se você criar uma partição só, ótimo, aí você só precisa, né, de uma partição. Se você criar duas partições, formate apenas a partição do Mac, não formate a segunda partição. Deixe ela sem uso, porque você só vai utilizar ela na hora de instalar o Windows com o pendrive do Windows, tá? A segunda partição, então você não mexe na segunda partição, só a primeira partição. Então, continuando o vídeo aqui, depois de feito isso, né, que ele vai formatar, vai criar o pendrive, ele encerra, aí você vai fechar o Disk Utility, certo? Aqui eu acho que eu mostrei aqui, eu cancelei e voltei, fecha o Disk Utility do vídeo. E aí você fechando o Disk Utility, você volta para a tela anterior e aí nós vamos selecionar um instalador do macOS. Eu fechei aqui o Disk Utility, não fiz nenhuma modificação porque o meu sistema já está funcionando. Aí você vai selecionar aqui, ó, 2 cliques em instalar macOS, ok? E clicar Continue. Quando você clicar em instalar macOS e clicar Continue, ele vai começar a instalação do sistema no Intel NUC Mini. Importante, o que acontece? A instalação ela é feita em duas etapas, tá? Primeiro, ele transfere todos os arquivos do pendrive para o HD ou para a partição. Aí ele dá um boot, certo? Ele dá um boot e aí ele volta a dar o boot pelo pendrive. Aí ele volta nessa tela. Ele volta nessa tela aqui, ó. Nessa tela aqui, depois do primeiro boot que ele instalou os arquivos no HD, aí você não vai mais selecionar o external. Você vai selecionar esse aqui, ó, APFS. Você vai dar 2 cliques nele. Aí ele já vai entrar pelo HD SSD mSATA. Entrando pelo HD, ele vai continuar a segunda parte da instalação, que no meu caso levou em torno de 11 minutos. Eu vou dar uma pausa aqui, eu vou encontrar outro vídeo para mostrar para vocês. Só um instante. A etapa de instalação, ele vai ficar nessa tela aqui, ó, macOS Catalina instalando no sistema no HD, tá? A primeira parte aqui, acho que ele levou uns 5, 6 minutos, certo? Aí depois ele deu o boot, volta para aquela tela onde que eu te falei que você tem que escolher aí o AFPS, que já é o disco de instalação. Aí ele vai para uma segunda parte da instalação. A segunda da instalação, ele fica nessa tela aqui, ó. Ele leva mais ou menos 11 minutos aqui, a segunda parte da instalação. Esse vídeo aqui é um vídeo antigo que eu fiz no dia da instalação. Eu peguei e gravei com o meu próprio celular só para mostrar para vocês como que funciona, tá? Então, aí eu estou mostrando aqui, ó, como é que é a máquina instalando. Eu estou usando um display aqui, o teclado, mouse da Apple e o display que é um Mac Mini que eu adaptei para um display, certo? Então, é assim, ele leva 11 minutos. Depois que ele termina de instalar, ele vai dar o boot de novo, pessoal. Dando o boot de novo, aí ele vai parar, tem duas opções. Ele pode parar naquela tela
E aí você vai ter que escolher o disco interno de novo, certo? Ou ele pode ir direto para o HD. Se ele parar naquela tela, você sabe que você tem que escolher o APFS, o interno, que tem um íconezinho do macOS Catalina. Ele já vai dar o boot. Se ele der o boot direto, melhor ainda, você não precisa escolher nada, ele já vai dar o boot direto, você não precisa. Aí você, dessa segunda parte da instalação, após a segunda parte da instalação, eu recomendo que você tire o pendrive, agora que eu lembrei. Se você tirar o pendrive, ele já vai dar o boot direto no HD. Se você não tirar o pendrive, ele vai parar naquela tela, tá ok? Então remova o pendrive a partir depois dessa segunda instalação, que aí você vai ficar tranquilo, ele vai direto para a tela de inicialização, certo? Agora, a tela de inicialização, esse vídeo já está ficando muito longo, então eu vou encerrar ele por aqui. Depois eu vou fazer o outro vídeo, o próximo vídeo, que é o boot final, na verdade, o boot já de inicialização do macOS, a parte de configuração do passo a passo de configuração dele, até chegar na tela de boas-vindas do Mac, e depois você entrar no sistema do macOS, tá bom? Então, fiquem ligados aí, e se você, por favor, tem gostado dos vídeos, você clique em gostei, porque isso vai ajudar outras pessoas que têm o mesmo interesse que eu e você a encontrar esse vídeo para fazer um Mac Mini de baixo custo, né, ou de custo razoável e muito poderoso, por sinal, tá bom? Muito obrigado, eu vou colocar os links na descrição do vídeo anterior, tá? E do próximo vídeo. Até mais. Obrigado.